Você vai fazer a leitura oficial para mim hoje? Agora? Agora? Eu achei que era depois. Estava preparada? Não, eu achei que ia ser depois da palavra. Paz do Senhor. Bom, podem abrir em 1 João 45, do 45 ao 51. João 1, 45, 51, né? Glória a Deus. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse ao seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira? Crês? Pois o maiores coisas do que verás. E acrescentou: Em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus, subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aplauda o Senhor. Se você crê que essa é a palavra de Deus para você nessa manhã, pode tomar teu assento. Isso é bom exemplo de criança servindo, que isso nos mostra o quê? Que todo mundo pode servir. Todos podem servir. Às vezes a gente tem algumas justificativas. Eu lembro da Jéssica grávida não, com a neném no colo. E ela ensaiando, ela dançando. Eu vejo tanta gente vai falar assim: é que meu filho, meu neto, não deu para eu vir. Aí sexta-feira eu vi a Mica com o Oliver, a cola aqui, né, com aquele canguru, né? A Oliver no canguru e ela varrendo a igreja. Então filho não é desculpa, neto não é desculpa, tempo não é desculpa. Amém? Mas não vamos devagar hoje. Não vou brigar hoje não. Jesus te viu. Amém? Vocês estão aqui? Jesus te viu. Jesus te viu. A mensagem de hoje vai mostrar que Jesus nos vê. Antes mesmo de sermos vistos, o olhar dele nos alcança. O olhar dele está sobre toda a terra. E hoje, além de nos olhar, ele nos chama e nos convida para a mesa da Santa Ceia, a mesa que restaura, a mesa que nos lembra da cruz, a mesa que nos renova a esperança de vida eterna. O olhar de Jesus nos encontra em lugares que ninguém nos vê, onde você imaginar um lugar que ninguém te vê, que você pensa estar escondido ou abandonado, Jesus te vê. Jesus te vê. Você crê nisso? Hoje está dizendo no seu coração: eu já te vi. Jesus te viu aí. Jesus está te chamando para a mesa. Vocês estão prontos? O pastor que fala assim: apertem os cintos. Se acomodem na cadeira, apertem os cintos, nós vamos voar. Quem já viu? Jesus te viu. Essa passagem mostra alguém que está à procura dele. A primeira pergunta que eu faço nessa manhã é: qual Jesus você busca? Qual Jesus você veio buscar? Qual Jesus você está buscando? No versículo 45, Felipe vai dizer que ele encontra Natanael e vai dizer que ele encontrou Jesus. 45, João 1:45. Felipe encontrou Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu,
na lei. E a quem se referiam os profetas? Jesus, o Nazareno, filho de José. Veja bem, presta bem atenção. Alguns Jesus estavam sendo apresentados aqui. Ele pergunta, ele diz para Natanael: achamos aquele de que Moisés escreveu na lei, aqueles que se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno. Natanael vai dizer depois assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Natanael esperava um Messias. Ele tinha uma expectativa sobre o Messias. Natanael era um homem de oração, estudioso. Ele conhecia a palavra. Então ele esperava um Salvador, alguém glorioso que vinha libertá-los. Então alguém que viesse de Jerusalém, alguém que viesse de Belém, mas não de Nazaré. Então ele buscava algo real. Na sua mente ainda estava limitada a sua tradição, aquilo que ele ouvia falar. Mas ele queria algo mais. Ele queria mais do que uma informação de quem era aquele que Moisés falou ou que os profetas diziam. Ele queria ter uma experiência real com Cristo. Por isso que a pergunta é: qual Jesus você busca? Qual a sua expectativa sobre Ele? Expectativas erradas geram visões limitadas. Se você tiver uma limitação sobre quem Jesus é, talvez você vai ter uma impressão de quem Ele é para você e do que Ele pode fazer através de você. Quando a religiosidade nos domina, muitas vezes nós buscamos apenas o Jesus dos milagres, o Jesus da bênção, não o Jesus da cruz. Às vezes esperamos que Jesus se encaixe nos nossos padrões, no nosso costume, na maneira de pensar. Eu nasci assim, eu sou assim. Como que Jesus tivesse que nos moldar a nossa forma de pensar e viver, e não que Ele tivesse poder e capacidade para nos transformar da forma que verdadeiramente devemos ser, semelhantes a Ele, porque assim fomos criados, imagem e semelhança do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito. Então, quando esperamos um Jesus que só faz o que nós queremos, que só faz e vai fazer a nossa vontade, muitas vezes nos frustramos, porque nem sempre vai fazer Jesus fazer exatamente aquilo que queremos, aquilo que pedimos. Ele sabe verdadeiramente o que nós precisamos, e muitas vezes não também é a resposta. Muitas vezes oramos e o não, parece que Jesus não nos respondeu. Não, Ele já respondeu, é não. Ou Ele não respondeu, então é espera. E quando nós estamos assim religiosos, limitamos esse nosso relacionamento com Ele. E muitas vezes o Jesus que conhecemos é esse Jesus que são passados nas informações, nas pregações, o Jesus dos cultos de domingo, e limita-se a esse relacionamento. Jesus é aquele que eu busco, que eu adoro no domingo. E perdemos a oportunidade de senti-lo, de vê-lo, de conviver com Ele no nosso dia a dia. De sentir Jesus na escola, sentir Jesus no trabalho, sentir Jesus na fila do supermercado, no ônibus lotado, sentir Jesus agora, sentir Jesus no seu quarto, sentir Jesus nas suas lágrimas, sentir Jesus no dia triste, sentir Jesus no dia alegre, sentir Jesus conosco em todo momento. Jesus olhando para cada um de nós, Jesus cuidando para cada um de nós. Qual Jesus você busca? O Jesus da bênção ou o Jesus da cruz? O Jesus das promessas ou o Jesus da presença? O Jesus que você ouviu falar, ou o Jesus que você entra no seu quarto, fecha a porta e fala com Ele, e sabe que Ele te vê, e Ele te ouve, e Ele te responde? Qual Jesus você busca? Pai. Eu falo, pastora Roberta, às vezes a gente ministra sobre Paulo, sobre Jó, sobre João, sobre Pedro. Mas como é difícil falar dele. Como nos constrange falar dele. A Jéssica trouxe uma mensagem na sexta-feira.
falando sobre ele, eu falava para a Rô, veja como é difícil falar dele. Principalmente quando você tem a consciência de que ele está aqui. Quando você sabe que a presença dele está aqui, é sobre ele que eu falo, e você sente que ele está aqui. Nesse texto, dois Jesus são nos apresentados. O Jesus de Filipe e o Jesus de Natanael. Filipe e Natanael conhecem Jesus no mesmo instante, no mesmo momento, numa mesma época. Mas os dois vão experimentar Jesus de uma forma diferente. Assim como infelizmente eu creio que acontece aqui. Alguns estão vendo e sentindo Jesus de uma forma diferente. Alguns têm entendimento, alguns têm a consciência, alguns conseguem sentir a presença. Alguns já se relacionam com ele. Jesus de Filipe é o Jesus encontrado. Versículo 45 vai dizer assim: Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Foi na série. Então ele está dizendo assim: achamos aquele que Moisés falava, achamos aquele que os profetas diziam. Então o Filipe é o discípulo da descoberta. Ele tinha acabado de conhecer Jesus e ele já está com aquele coração na expectativa. Ele acabou de achar Jesus, acabou de ter informação de que ele era Jesus, Jesus que Moisés dizia, Jesus que o profeta dizia. E ele sai de imediatamente, já quer contar para Natanael. Ele tinha um coração sincero, ele fala com sinceridade, ele tinha uma boa intenção, mas ele tinha apenas informação de quem era Jesus. Ele não tinha se relacionado com Cristo ainda. Ele conhece o Jesus da história, o Jesus da Bíblia. Igual ele diz, o Jesus que Moisés falava, que os profetas falavam, o filho de José, o Jesus, o carpinteiro, o Jesus de Nazaré. Filipe fala de um Jesus que ele achou, mas também tem um Jesus de Natanael, um Jesus que achou ele primeiro. No versículo 48, Jesus fala para Natanael assim: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Se Filipe é o discípulo da descoberta, Natanael é o discípulo do encontro. Filipe conheceu apenas por informações. Natanael vai viver uma revelação de quem Jesus é. Ele é surpreendido por um olhar que atravessa a alma dele. Se para Filipe Jesus foi apresentado e ele o aceitou, é assim que a gente faz às vezes, né? A gente faz o apelo e fala: quem quer aceitar Jesus, levante a mão. Eu sempre me pergunto, será que é ele que tem que nos aceitar? A gente oferece Jesus para que as pessoas o aceitem. Na verdade, eu penso que será que ele me aceita? Se para Filipe Jesus foi apresentado e ele o aceitou, para Natanael não. Jesus está dizendo para ele: Natanael, eu te vi primeiro, eu te amei primeiro, eu te aceitei primeiro. Então essa é a diferença de Filipe, do Jesus de Filipe, para o Jesus de Natanael. Filipe, informações sobre Jesus, de Moisés, o filho de José, o carpinteiro. Natanael vai ter uma revelação de quem ele é. Ele vai dizer: tu és o filho de Deus. No versículo 49. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Filipe encontrou Jesus, Natanael foi encontrado por ele. E para você, quem é Jesus?
Mateus capítulo 16, versículo 13, vai dizer assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e um dos profetas. Jesus lhes disse ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E vocês, quem dizem que eu sou? Essa é a pergunta que os discípulos ouviram. Quem dizem que eu sou? Essa é a pergunta que Jesus está fazendo para nós nessa manhã. Quem eu sou para você? Jesus quer transformar opinião em revelação. Então ele pergunta para os seus discípulos: o que dizem os homens sobre mim? O que dizem eles sobre quem eu sou? Eles vão dizer: uns dizem que você é Elias, João Batista, Jeremias, ou seja, o Jesus da informação. Todos tinham uma informação de quem era Jesus. E Jesus diz para eles assim: ok, isso é o que os outros pensam, mas e vocês? O que vocês dizem sobre mim? Quem eu sou para vocês? E Jesus, Pedro, aliás, vai responder para ele: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja que é o mesmo reconhecimento que Natanael teve. Aqui Pedro está tendo uma revelação de quem é Jesus. Diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. É a mesma revelação que Natanael teve e diz: Tu és o Filho de Deus. O Cristo sendo revelado. A revelação muda o discípulo. Pedro ainda era chamado de Simão nessa passagem. Mas quando ele reconhece Cristo, ele recebe uma nova identidade e até um novo nome. Quando Simão diz: Tu és o Cristo, Jesus vai dizer para ele: E tu és Pedro. Toda a revelação de quem é Jesus traz junto uma revelação de quem nós somos. Versículo 18. Pedro diz: Tu és o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Jesus vai dizer para ele: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Quanto maior e clara for a tua revelação de quem Cristo é, maior vai ser a sua revelação de quem você é, de qual a sua identidade de filho, a autoridade que você tem através dele. Quando Pedro reconhece quem é ele, Jesus está dizendo para você também: você é Pedro. Quanto mais você buscar conhecer o dele, mais você vai entender qual é o seu propósito nele. Por que que você foi criado nele? Fomos criados nele, em mais semelhança dele. Então quanto mais você conhece a ele, mais você vai conhecer a si mesmo. Com Jesus você busca. A verdadeira identidade nasce no momento em que os nossos olhos se abrem para quem realmente ele é. Não basta crer, não basta viver de informações, viver de sermões, do que o pastor fala, do que alguém prega, do que você ouviu. Não é sobre isso, meu querido. É sobre relacionamento.
não é sobre ter informação sobre Ele, é querer saber quem Ele é. É se ver nele e o mundo ver Ele em você. Um só. O Pai, o Filho e o Espírito. Jesus ora que eles sejam um conosco. Um conosco. O Cristo que você conhece é o Cristo que você vai revelar ao mundo. O Cristo que você conhece, o Cristo que você acredita, é o Cristo que você vai revelar ao mundo lá fora. E eu faço outra pergunta: qual é o Cristo que você tem revelado? Quanto de Cristo o mundo tem visto em você? Qual Jesus nós estamos apresentando para o mundo? Qual Jesus o mundo vê em mim? Qual Jesus o mundo vê em você? Jesus político? Uns falam que ele é de direita, outros falam que ele é de esquerda. Alguns falam que ele é do centro. Jesus da prosperidade? Jesus que vai te dar tudo? Jesus que pode fazer o que você quiser? O Jesus chega de dor, chega de sofrer. Ou Jesus que se assenta com pecadores, que abraça o arrependido, que é capaz de transformar um cara quebrado como eu. Qual Jesus o mundo vê quando olha para você? O mundo não precisa de um sermão, de mais um sermão bonito. Não é sobre sermão na palavra, é sobre sermão na atitude. Já tem muita gente apontando o dedo, meu querido. Já tem muita gente jogando culpa. O mundo quer ver Jesus em você. Em Romanos fala assim: a expectativa da criação é a revelação dos filhos de Deus. O mundo padece querendo conhecer Jesus. O mundo padece buscando em tantas outras coisas, em relacionamentos, nas drogas, na diversão, na prostituição. O mundo busca Jesus em diversas religiões. Ele deveria estar vendo Jesus em cada um de nós. Pessoas que talvez nunca vão ler a Bíblia, mas eles vão ler você. Pessoas que nunca vão ter um contato com a Bíblia, mas todo dia eles têm contato com você. Pessoas que nunca, talvez entraram numa igreja, nunca pararam para ouvir uma pregação, nunca ouviram falar de Jesus, mas todos os dias têm contato com cada um de nós. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 3, no 2 e no 3, ele vai dizer assim, que o nosso coração é como uma carta, não escrito por tinta, mas pelo Espírito de Deus. Vem para mim. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Vocês são a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Nós somos as cartas de Cristo, escrita não com tinta, não por mão de homens, mas escrita pelo Espírito do Deus vivo. Billy Graham, famoso evangelista, ele tinha uma frase que dizia assim:
Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Nós somos o sermão que o mundo está prestando atenção. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Somos o sermão que o mundo está prestando atenção. Não é sobre o que você diz, não é sobre o que você fala, é sobre suas atitudes, sobre o teu testemunho. O mundo está te lendo, o mundo está te vendo, e o mundo está esperando Cristo ser revelado através de cada um de nós. Tem muita gente que ainda não aceitou Jesus, sabe por quê? Tem dificuldade de entender, de aceitar, não a Jesus, o Filho de Deus, o Jesus que muitas vezes nós apresentamos para Ele. Eu li uma vez, eu estava lendo esse dia de novo, Mahatma Gandhi, acho que todo mundo ouviu falar, um líder religioso indiano que arrastou multidões, que a sua ideologia ainda arrasta. E segundo estudiosos, ele já tentou ser cristão um dia. E quem atrapalhou ele ser cristão foi os próprios cristãos. Alguns dizem que ele frequentou uma igreja metodista e ele achou a igreja fria. Ele achou que o pessoal não prestava atenção no sermão. Ele não gostou, ele acabou desistindo. O historiador diz que ainda quando ele era jovem, ele tentou ir a uma igreja. E quando ele estava subindo as escadas, o ancião o barrou na porta e disse que ali não era lugar para ele. Naquela igreja, ele não era bem-vindo. E ele nunca mais voltou. Diz que uma vez perguntaram para ele por que ele rejeitava a Cristo. E ele falou, não, eu não tenho nenhum problema com Cristo. Eu não rejeito a Cristo. Eu só não acho que o Cristo que vocês pregam é o Cristo que vocês vivem. Então muitas vezes, algumas pessoas têm dificuldade de aceitar Jesus, de entender Jesus. E a culpa às vezes é nossa, porque nós somos representantes dele aqui na terra. E talvez não estamos representando tão bem como filhos de Deus. Quem é Jesus para você? O qual Jesus, o mundo, vê em você. O Jesus que você busca determina o tipo de fé que você vive. O Jesus que você busca determina o tipo de fé que você vive. Ou seja, o Jesus que você busca, o Jesus que você acredita, vai determinar o tipo de evangelho que você vive. E o tipo de Cristo que você revela lá fora. Jesus nos conhece. E é desse Jesus que eu estou dizendo hoje. O Jesus que te viu. Primeiro, João, volta para João, primeiro, versículo 48. Ele vai dizer para Natanael assim: antes que Felipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Disse para Felipe assim: Felipe, ainda antes que Felipe te chamasse, antes que Felipe te chamasse, para Natanael, antes que Felipe te chamasse, eu já te vi. De manhã eu coloquei no grupo, né? Jesus te viu. Antes que você acordasse, antes que você despertasse, antes que você decidisse aqui estar, Ele já te viu. Jesus te viu. Jesus te vê todos os dias. Jesus te viu quando todos viraram o rosto. Jesus te viu no meio do silêncio que ninguém entendeu. Jesus te viu quando você disfarçava um cansaço com um sorriso. Jesus te viu quando você pensou em parar, em desistir. Jesus te viu tentando ser forte, mesmo quebrado por dentro. Jesus te viu lutando contra pecados que ninguém sabe.
Jesus te viu com o coração pesado, mas ainda acreditando. Jesus te viu quando a dor era tão grande que você não conseguia orar. Jesus te viu no luto, Jesus te viu na perda, na ausência, nas madrugadas, quando só o travesseiro era testemunho das suas lágrimas. Jesus te viu quando você teve vergonha e te fez esconder o rosto. Jesus te viu quando você se sentiu no fundo do poço. Jesus te viu na sua queda. Jesus te viu o dia que você pensou em errar. Jesus te viu o dia que você errou. Jesus te viu. E ainda assim, Ele te amou. E ainda assim, Ele se entregou. E ainda assim, Ele te chama, Ele te ama, Ele te fala: eu te vejo, eu te conheço, eu te escolhi. Jesus nos vê, Jesus nos conhece muito bem. Versículo 47. Quando Jesus ia Natanael, e Natanael estava chegando para encontrá-lo, Jesus vai dizer assim: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Eis aqui um verdadeiro israelita que não há dolo, ou seja, que não há falsidade, não há engano. Jesus não olha apenas para a aparência, Jesus não olha apenas para o rosto. Jesus não julga as nossas atitudes. Jesus nos conhece por dentro. Jesus, Ele sabe as verdadeiras intenções do nosso coração. Jesus viu em Natanael não a perfeição, mas viu um coração sincero. Jesus não via falsidade. Jesus não via mentira no caráter de Natanael. E vocês lembram o que foi que Natanael disse quando Filipe vem até ele dizer que encontrou o Cristo? Versículo 46. Natanael vai dizer assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E por que ele tinha esse pensamento? Nazaré é uma cidade pequena, uma aldeia pequena na Galileia, uma região pobre, desprezada principalmente pelos povos de Jerusalém. Então, Natanael, como estudioso da palavra, ele esperava, ele tinha expectativa do Messias que viesse de Belém, de Jerusalém, alguém grande, alguém poderoso, falasse bem, de bom de teologia, com cursos e mais cursos, com aquela livraria enorme, alguém imponente, não alguém de Nazaré. E por que Felipe pensava assim? Não pode ser o Messias, não pode ser ele. Ele tinha uma expectativa de um outro Salvador, alguém talvez com a aparência de rei, com o endereço de rei. E por que ele pensava assim? Porque ele foi ensinado assim. Jesus foi apresentado para ele dessa forma. Então ele esperava um Cristo que ele foi ensinado, um Cristo que alguém falou, um Cristo que alguém ensinou para ele, com ele aprendeu. Quer um exemplo? Quem nunca tomou suco de leite com manga? Alguém nunca tomou aqui? Nunca tomou? Alguém quando criança nunca tomou suco com manga? Mais fácil. Por que não tomavam suco com manga? Por quê? Para não morrer. Se tomar suco com manga, você vai morrer. É assim? Quem tomou suco com manga? Aida tomou? Tomou? Não morreu? Não morreu? Eu lembro que uma vez eu fui bem novo ainda. E eu pedi um suco com manga. O rapaz falou: não posso fazer. Eu falei: mas... Ele falou: não, isso faz mal, isso mata. Eu falei: não, mas eu tomo todo dia na minha casa, minha mãe faz para mim.
Minha mãe demorou a acreditar nisso, mas ela também pensava que matava. Eu falei, não, eu quero suco com manga. Ele falou que não, eu fiquei bravo, eu chamo o gerente. Agora eu quero suco com manga. Manga com leite. Aí é muito reclusão, eles fizeram e ficaram me olhando assim. Vai morrer. Passou um tempo, eles ficaram me olhando assim. Olha o cara do suco com manga aí. Manga com leite. Eu lembro que eu pedi para eles um suco de limão batido com casca e tudo. Hoje é a Suíça, né, que fala, né? E o rapaz falou assim, limão com casca e tudo? Eu falei, é. Aí o outro falou assim, é o cara do suco com manga com leite. Faz aí para ele, vai. Mas por que não acreditavam que o suco com manga matava? Porque alguém nos ensinou assim. Eu vi uma história, tá mais uma. Tenho tempo, falta muito tempo a meio-dia ainda. Diz que a menina via a mãe dela pegar a salsicha e cortava para pôr na panela. E ela começou. Um dia ela perguntou, mãe, por que você corta a salsicha para pôr na panela? Ela falou, não sei, sua avó fazia assim, eu aprendi assim. Daí foi na avó, falou, vó, por que você corta a salsicha para ir na panela? Não sei. A sua tata fazia assim, eu aprendi assim. Daí ele foi na casa da tata e falou, tata, por que você corta a salsicha e põe na panela? Assim, porque a minha panela é pequena, daí não cabia a salsicha, eu colocava cortada. Eu aprendi assim. Natanael era esse. Apresentaram para ele Jesus de uma forma. Apresentaram para ele o Jesus como rei, endereço de rei. Apresentaram para ele um Jesus, talvez falasse só de teologia, tinha uma boa aparência. Esse era o Jesus que apresentaram para ele. O Jesus da religião. Muitas vezes o Jesus do medo, que pesa a mão, mas não estende o braço. O Jesus que só ama perfeitos, que só se manifesta nos cultos, através de paredes, nos cultos de domingo. Qual Jesus te apresentaram? Qual Jesus te apresentaram o dia que você aceitou Ele? Talvez te apresentaram um Jesus que te viu debaixo da fogueira, debaixo da figueira. Um Jesus que não se ofende com a sua dúvida. Jesus que te chama pelo seu nome, que te ama, mesmo te conhecendo, mesmo sabendo de todas as suas falhas e de todos os seus pecados. Então, junto com essa pergunta de qual Jesus te apresentaram, vem essa: de qual Jesus você tem apresentado por esses dias? O Jesus que afasta os feridos, ou Jesus que se assenta à mesa com eles? Jesus que aponta o dedo, ou um Jesus que estende a mão? Um Jesus que nos faz lembrar do passado, ou um Jesus que perdoa e nos dá uma nova história? Um Jesus que escolhe a quem amar, ou um Jesus que nos ensina a amar até os nossos inimigos? Qual Jesus o mundo tem visto em nós? Porque há muitos Jesus sendo anunciados, mas só um Jesus que nos vê, que nos ama, que nos conhece, nos escolhe e nos chama pelo nome. Um Jesus que escolheu nos amar. Um Jesus que escolheu nos usar, os improváveis, aqueles que ninguém imaginava. Jesus nunca teve problema com dúvida. Não. O problema de Jesus é às vezes quem finge que crê nele, finge que o ama. Muitas vezes acontece conosco mesmo. Eu não tenho problema com quem não gosta de mim. Sinceramente, não. Não tenho problema. O que magoa às vezes é quando você sabe que a pessoa não gosta de você, mas na sua frente ela mostra que gosta de você. Isso às vezes dói mais do que você saber a pessoa não gosta de mim e está tudo bem. Ou quando a pessoa finge que te gosta.
trás fala mal, na frente é paizão, na frente é pastor. Ô, querido. Né, Caco? Paz do Senhor, querido. Pá, benção. Jesus não tem problema com a sinceridade. Jesus tudo vê. A gente não vê, eu não vejo. Jesus vê. Mas mesmo assim, o Jesus que vê, ele decide amar. E assim como ele, nós também decidimos amar. Até aquele que nos ofende. Até aqueles que nos atacam. Jesus nos ama. E também nos ensina a amar. Isso às vezes parece ser uma relação de falsidade. Não é. Quando Judas o traiu, Judas traiu Jesus, Judas vendeu Jesus para ser crucificado, e ainda assim, quando Judas vai levar os guardas até ele, a Bíblia fala que ele chama Judas de amigo. Jesus estava sendo falso com Judas? Jesus viu o erro de Pedro, e ainda assim orou por ele. Jesus viu a incredulidade de Tomé, e ainda assim foi lá mostrar as mãos e as feridas do seu lado. O amor de Jesus não é pego de surpresa. O amor de Jesus não é cego. O amor de Jesus enxerga, é consciente, mas é incondicional. Às vezes a gente fala assim, nossa, o amor é cego. O de Jesus não. Ele vê. E ainda assim ele nos ama. Ele conhece o pior da gente, mas continua acreditando, esperando o nosso melhor. Jesus viu a traição de Judas, e ainda assim o amou e o chamou de amigo. O que soa como falsidade, não. O caráter de Judas não alterava o caráter de Jesus. O caráter daquele que te ofende não deve alterar o seu caráter. O que diz sobre você, o que pensa sobre você, não te define. Quando você sabe quem é Ele, você sabe quem é você. Quando você sabe quem é Ele em você, você sabe quem você é nele. E o olhar dele nos transforma. Pedro negou por 3 vezes, mas um dia ele olhou nos olhos de Jesus e se sentiu perdoado. Talvez Judas, se ele tivesse esperado mais 3 dias e tivesse olhado no olho de Jesus e ter visto Jesus olhando nos olhos dele, ele também se sentiria perdoado. Porque o olhar de Jesus nos transforma. Basta um olhar. Bastou um olhar dele. Bastou uma vez olhar nos olhos dele e nunca mais, e nunca mais, e nunca mais. Nunca mais nada nos satisfaz. Vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Declare isso. Declare isso. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais. Natanael olhou uma vez para ele e o Cristo foi revelado. A vida dele foi transformada. Saulo perseguia a igreja. Um dia ele tem encontro com Jesus. Um dia os olhos dele viram Jesus. A vida dele foi transformada. Um olhar que muda tudo. Jesus te viu. Se veja nele. Se veja nele. Salmo 34, versículo 5. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos.
olharam para ele e foram iluminados. Olha para ele, meu querido. Olha para os olhos dele. Olha nos olhos dele e te veja nos olhos dele. Olhar no olhar de Cristo e ver a tua imagem refletida no olhar dele. Intimidade, relacionamento. A Bíblia fala que Moisés falava com Deus face a face. É você olhar nos olhos de Jesus e conseguir ver o seu reflexo de tão perto que você está dele. Olhar para ele e ser achado nele. Jesus te viu. Jesus que nos vê no secreto, para nos mostrar um céu aberto. 1 João, voltamos para o versículo 50. João 1,50. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Em verdade vos digo, vocês verão os céus abertos. Em Cristo, o céu foi reaberto. Em Cristo, o véu foi rasgado. Em Cristo, nós temos livre acesso. Os céus estão abertos. A mesa está posta. No pão e no cálice, o céu se conecta novamente com a terra. O corpo partido por nós, o cálice da nova aliança. O olhar de Jesus nos convida a estarmos na mesa com Ele. Através do seu olhar, somos atraídos à mesa. Através do seu olhar, nós somos lembrados que temos um lugar na mesa. Um lugar na mesa para mim, um lugar na mesa para você. E a mesa nos lembra de que o céu foi rasgado, que temos esse acesso. O céu aberto, um céu que nunca mais se fechou. O efatá de Deus. Vocês verão os céus abertos. A mesa é lugar daquele que foi visto, agora ser encontrado. O mesmo Jesus que te viu debaixo da figueira é o Jesus que te chama para a mesa hoje. Aqui, o Cristo invisível, eterno, invisível, mas real, como diz o hino. Na cruz, Ele te viu. Na mesa da ceia, mostra o quanto Ele nos ama e que nunca desistiu, nem de mim e nem de você. Vamos cear? Vamos para a mesa? Jesus disse para Natanael: você crê? Porque eu disse que te vi debaixo da figueira. Você verá coisas ainda maiores. Você verá o céu aberto. Você verá anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E é isso que Ele veio fazer aqui hoje. Ele veio abrir o céu sobre nós. O céu se abriu para que um homem que estava debaixo da figueira, o céu se abriu sobre cada um de nós hoje. O céu se abriu para o homem que tinha um coração sincero, uma oração sincera. Assim como o céu está se abrindo para cada um de nós. Jesus veio para te mostrar isso. O céu aberto. Jesus veio para te lembrar que Ele te viu, que Ele te conhece, e Ele te chama para viver coisas maiores.
Clama a mim, está ali. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Os discípulos perguntaram certa vez: quem é este? Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? E a pergunta de hoje é: quem é esse? Que Jesus é esse? Que mesmo quando ninguém me vê, me viu. Que Jesus é esse que abre os céus para nós. Quem é esse? Que Jesus é esse. Me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse? Que era sem pecado e não me condenou. Fique de pé. No lugar da morte viva. Quem é Jesus para você? Qual Jesus você busca? Qual Jesus te apresentaram? Qual Jesus você representa? Quem é esse Jesus? Esse. Quem é esse? Que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados levou. Eu só tinha pecado para oferecer, e mesmo assim me amou. No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou. Eu não sei qual o seu relacionamento com ele. Eu não sei o quanto você conhece dele, como ele foi apresentado. Mas hoje é o dia, Jesus te chama para um novo relacionamento. Nós vamos já entrar para a ceia. Eu queria que você parasse esse momento. Da maneira que você achasse melhor, você orasse a Ele. O momento de nós estarmos diante dEle e confessarmos para Ele, sem medo, sem culpa, um coração sincero, com a certeza de que seremos perdoados. Quero te convidar para esse momento, para você orar, examinar e buscar entender no fundo do seu coração quem é Jesus para você. E que você busque ser apresentado novamente por Ele. E se permita que Ele se apresente novamente para você. E peça perdão por qualquer falha. Peça perdão por qualquer erro. E aí, depois nós participaremos da ceia. Toma. Há uma história, não é bíblica,
Há quem diga que, e eu quero acreditar assim, historiadores dizem isso, que quando Jesus diz para Natanael: eu te vi debaixo da figueira, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Ele não falava só daquele momento recente, mas de uma lembrança antiga, algo bem profundo para Natanael. Quando Jesus diz para Natanael: eu te vi debaixo da figueira, isso causa espanto em Natanael, não é isso? Mas se você for ver e pesquisar, era comum naqueles tempos eles estarem embaixo de árvores, sentados e orando, buscando a palavra, lendo a Torá, lendo a palavra. Era algo comum eles estar embaixo de árvores, sentados, meditando. E figueira era uma árvore muito comum também naquela época. Então era comum ele estar alguém debaixo de uma figueira. Então Jesus disse para Natanael: eu te vi debaixo de uma figueira, não deveria causar tanto espanto assim. Seria como alguém dizer para você: eu te vi lá no metrô. Você todo dia pega metrô, você fala: mas ok. Eu te vi na padaria. Ok, eu vou na padaria de vez em quando. Jesus disse para Natanael: eu te vi debaixo da figueira. Isso causa um espanto, porque de fato Jesus não estava dizendo que viu Natanael por aqueles momentos. Historiadores dizem que Natanael era contemporâneo de Jesus, nascido numa mesma época. Então deve saber que quando Jesus foi profetizado, os reis magos vão até ele levar os presentes. Herodes fica sabendo, e o rei, com ira, porque havia uma profecia, que a estrela de Belém iria e viria um novo rei. O que ele faz? Ele faz um decreto. Ele manda matar todas as crianças de 2 anos, porque se ele sabia que daquela geração estaria nascendo um libertador, e ele não sabia quem era, então ele manda matar todas as crianças. Já ouviram essa história? Moisés, lembra de Moisés? Moisés também é nascido nessa época, e o faraó manda matar também todas as crianças. A Bíblia fala que Joquebede, sua mãe, o esconde. Joquebede escondeu seus filhos, porque havia um decreto maligno para matar aquela geração. Esconda os seus filhos, meus queridos. Esconda os seus filhos. Traga seus filhos para a igreja, traga seus netos para a igreja. Esconda os seus filhos. Orem pelas crianças. O maligno está tentando matar essa geração novamente. Guardem a vida dos teus filhos. Historiadores dizem que muitos fugiram, muitos esconderam os seus filhos. João Batista, se vocês forem ler a história, João Batista tinha 6 meses de diferença de Jesus. Isabel, Maria vai até a casa de Isabel para se aconselhar, porque ela também estava grávida do Cristo, e ela já estava grávida de João Batista. Então João Batista também nasceu na mesma época, concordam? E não morreu, não foi morto. Por quê? Talvez a mãe de João Batista também escondeu João Batista, assim como Moisés foi escondido, assim como Jesus também foi escondido. Maria e José fugiram para o Egito. Para quê? Para que o menino não fosse morto. E alguns historiadores também contam essa história sobre Natanael, que quando os guardas foram buscá-lo, quando os guardas buscavam pelas crianças, a mãe dele, com medo de matar o menino, escondeu o menino. Aonde? Aonde? Debaixo de uma figueira. E ele cresceu com uma história contada: eu te escondi debaixo de uma figueira, mas não fala para ninguém, é um segredo meu e seu, isso ninguém sabe. Não fala para ninguém, eu te escondi debaixo da figueira quando você era um menino. Eu te guardei debaixo da figueira. Quando Jesus diz para Natanael: eu te vi debaixo da figueira, ele está dizendo: eu te conheço, eu te vi, ainda você era menino, desde lá eu guardei a sua vida.
Jesus te viu quando você era criança. Jesus te viu ainda antes de você nascer. Ele já te conhecia. Ele já te conhecia. E Ele separou esse dia novamente para te falar: eu te vi, eu te conheço e eu cuidei de você até aqui. E foi por amor a você que eu decidi te amar. Decidi derramar o meu sangue e paguei com meu sangue um alto preço pela sua vida. Hoje nós somos escolhidos, somos vistos, somos protegidos, somos amados e cuidados, cobertos pelo sangue, cobertos pelo sangue. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele é imbatível e inabalável. E o sangue dele nos guarda, o sangue dele nos protege, o sangue dele nos fortalece. Pode participar do sangue de Cristo, meu querido.